o Ayrton Oliveira. Falei certo, Ayrton? Falou. Olha, que ele é economista e está aqui para dar dicas para a gente. É possível, nesse nosso país onde tudo aumenta e só o nosso dinheiro que não. É porque a situação está grave. A gente acabou de ver outro aumento aí de energia, teve aumento de gás, aumento de gasolina, ou seja, as nossas necessidades básicas, que não deixam de ser, elas aumentam 1, 2 vezes por mês e o salário só uma vez por ano. Como é que acompanha, né? É complicado porque a gente tem um custo de vida alto para o padrão dos nossos salários, por exemplo, e com a inflação em alta, a gente tende a perder esse poder de compra, que compromete Tudo sobe por causa do dólar, mas na hora de falar do nosso salário não é baseado no dólar, né? Infelizmente não. É interessante essa reportagem que vocês trouxeram do endividamento, porque hoje a gente vê que mais de 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é um dado que eu vi na associação comercial. Então, muitas pessoas estão endividadas, principalmente no cartão de crédito, como a gente viu aí. Então, isso é um risco, porque o cartão de crédito e o cheque especial são os que apresentam as maiores taxas de juros. Financiamento de carro também tem muito. Eu acho que muita gente aí ficou endividada com financiamento de carro, porque às vezes você faz uma compra, você faz a compra baseada naquilo que você ganha. Aí, de repente, você perde seu emprego. Aí Foi o que aconteceu muito nos últimos anos, as pessoas perdendo emprego. Só que o financiamento de carro, ele não é 1 ano, 2 anos. Pouca gente consegue fazer um financiamento em 1, 2 anos. Geralmente, 5 anos. 5 anos. É um prazo considerável. Quando você pensa que a economia pode mudar durante esse período, vamos supor que a pessoa tenha feito um financiamento lá em 2013. Sim. 2014 ainda estava tudo bem, mas em 2015 a crise começou em 2016. E aí, se ela perdeu o emprego no meio do processo? Então fica complicado você manter seus compromissos financeiros com um prazo muito longo de endividamento. Nesses financiamentos de carros, eu acho que tem um seguro que se paga junto com esse financiamento, mas o seguro ele não quita o carro todo, no caso. Né? Não, de forma alguma. Esse seguro, na maioria das vezes, é para proteger quem está financiando a dívida. Ou o banco da concessionária, segura ou o banco... umas parcelas, com uma quantidade de meses. Por isso que na maioria das vezes a taxa de juros é mais alta, porque ele está incorporado também o seguro no caso de inadimplência. Entendi. Agora, quem já está endividado, quem não tem outra opção a não ser tentar fazer algum acordo, pagar essa dívida de alguma forma para tirar o nome do SPC, do Serasa, como é que pode fazer? Tem duas bases principais aí. Primeiro, saber o que é que você está devendo. Muita gente diz, eu estou devendo X reais, mas não bota no papel, não tem um indicador de quanto é os juros, não sabe o montante que vai pagar daqui a 2 anos. Acho que às vezes a pessoa fica com medo de saber, aí ela prefere não saber, achando que isso vai deixar de ser uma preocupação, e não é, né? E é muito arriscado, Rafael. Se você não conhece a sua dívida, como é que você vai começar a pagá-la? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de qualquer coisa, é conhecer quanto você deve. Fazer um levantamento de tudo aquilo que você está devendo, colocar num papelzinho, porque você vendo, você tem uma ideia do que faz aquilo. Depois, planejar como é que você vai pagar, mas primeiro tem que conhecer a dívida. Você pode mandar sua dúvida, tá? Para o nosso WhatsApp, o 988214462. Já chegou uma pergunta aqui do Lívio dos Bancários. Quando a gente não deve pagar o valor integral da fatura do cartão de crédito, é melhor optar pelo parcelamento ou pagar o valor mínimo? Quando a gente não pode. Quando não pode. Eu nunca aconselho pagar o mínimo, porque ele vai ser acrescido de um juros, que é o juros do rotativo. Se você perceber, o juros do rotativo é quase equivalente ao juros do cheque especial. Então, se você paga o mínimo achando que vai aliviar a sua dívida, ao contrário, você vai criar uma bola de neve que lá na frente pode estourar num endividamento muito maior. Então, é interessante que você tente pagar o máximo que você puder daquela fatura, porque historicamente as taxas do cartão de crédito são as mais altas. Então, prefira dever digamos, uma dívida de outro setor do que do cartão de crédito, porque é bem elevado mesmo. E aí você paga o mínimo, no mês seguinte vai vir o restante, vai vir os juros e a parcela normal do mês seguinte. Com certeza. Realmente vai acumulando. Agora você não pode mais estar pagando o mínimo todo mês, né? Mudou recentemente. Mudou. O Banco Central instruiu uma regra nova lá, que quando você paga o mínimo, um valor aproximado do mínimo, você automaticamente entra no parcelamento obrigatório. Então você não vai apenas pagar o mínimo, você vai pagar o mínimo e vai entrar no parcelamento, no outro mês já vem o parcelamento, com o saldo restante. Lembrando que esse parcelamento vem com juros e correção.
Que é muito alto, É, né? e os juros a gente já sabe que é o fator de maior risco para o endividamento é os juros do cartão de crédito. E quem já está no limite? Já está devendo cheque especial, já está devendo cartão de crédito, mas ainda assim quer começar a negociar essa dívida. Tem alguma estratégia que você possa usar para diminuir juros, alguma negociação existente com os bancos, enfim? Tem. Também o Banco Central, desde o ano passado que ele vem com um projeto, que você pode fazer a portabilidade de crédito. O que é isso? Você pode estar devendo em um banco, está achando que os juros dele está muito alto, você pode negociar essa dívida em outro banco. Mas para isso você vai ter que ir no banco, pedir o que eles chamam de custo efetivo total, que é tudo que você deve naquele banco, você levar para o outro banco para mostrar, olha, estou com isso, a taxa de juros é esse valor, meu montante que eu estou devendo é esse. Agora, o banco não é obrigado, deixar bem claro ao pessoal que está em casa, que o banco que você está fazendo portabilidade, ele não é obrigado a receber essa sua dívida. Ele vai avaliar se é possível ou não. Muito difícil você fazer portabilidade de veículos, de dívida de veículos, e de imóveis, né? Imóveis que geralmente a gente financia em 20 anos, é muito complicado. Geralmente você é mais fazer. empréstimo, a pessoa fez o empréstimo, está com dificuldade de pagar porque a parcela está alta, aí liga para o banco, não dá para renegociar? Não dá. Aí você vai em outro banco e diz, olha, eu estou devendo tanto lá no outro banco. Dá para diminuir? Dá. Aí você faz a portabilidade, é assim, né? Rafael, esse é mais simples, que é a portabilidade de crédito que você faz aquele empréstimo pessoal, consignado, é bem mais fácil e bem mais simples para você conseguir. O Ayrton trouxe pra gente um passo a passo para você se livrar das dívidas, tá? Então a gente vai ver um por um e aí a gente vai comentando, inclusive a gente já falou um pouco sobre isso. Vamos começar soltando aí na ordem as telas, que aí a gente já vai entendendo. Essa é a segunda tela da taxa de juros, né? Que aí seriam a forma que você pode pegar juros, dinheiro a juros. Esse aí é um quadrinho, um resumo que eu preparei para vocês, que a gente traz um pouco do cada juros do que você vai fazer aí. Por exemplo, juros do comércio, hoje esses dados são de julho agora, 2018, 5,24. Isso aí é por mês? No mês. No ano ele está 84,57. Então é um valor bem alto mesmo. Cartão de crédito, que é 11,83% ao mês. Gente. No ano você está com a taxa de juros beirando os 300%. Ou seja, se você passar um ano com a dívida no cartão, essa dívida poderia ser... Você paga 3 vezes mais o valor dessa dívida. Vou dar um exemplo. Se você tem uma dívida no cartão de crédito no valor de R$1.000, se você deixar de pagar ele hoje, daqui a um ano, em agosto de 2019, você vai estar devendo R$3.500 a quase R$4.000. Então, juros bem elevados aí. E ali a gente começa a perceber também que tem os juros do empréstimo pessoal, consignado e de veículos também. Então, quando a gente bota isso cheque ali... Cheque especial também, né? Bem caro. Cheque especial, pronto. Cheque especial e cartão de crédito são bem semelhantes. Se você perceber, eles são tudo, 286, 282, então eles estão ali na margem dos 300% ao ano. Quando a gente tira isso, coloca no papel, a gente não percebe, mas isso é juros sobre juros. Lá no final da sua dívida, imagina o financiamento, de carro de um imóvel, por exemplo. É tranquilo, né? Que você vai ter que cobrir utilizando cheque especial. Uma dica que eu sempre dou é que você só use o cheque especial em última instância, no momento em que você não tiver mais opções. Porque aquilo ali é o precipício financeiro de qualquer família. Agora eu estou vendo ali que o empréstimo do banco, a taxa anual é de 60%, e pelas financeiras é mais que o dobro. É o dobro. Né? É o dobro, porque 128%. Porque as financeiras ela tem que cobrir o risco delas, que é bem maior. O risco dela é maior do que o dos bancos. O banco tem uma carteira de crédito muito mais elevada do que uma financeira. Então ela tem que cobrir o risco aumentando a taxa de juros. E isso compromete. Agora eu quero deixar bem claro também para o pessoal que está em casa que essa taxa de juros é uma taxa média. Você pode encontrar maiores e menores dependendo do banco ou da financeira aí. Entendi. Vamos para a próxima tela então. Agora sim, o passo a passo para você se livrar das dívidas. Vamos lá. Saber quando está devendo, né? Que você já falou. Foi. O primeiro ponto que a gente tem que saber é o que a gente está devendo. Como é que eu vou organizar minhas finanças se eu não sei o que é que eu estou devendo? Vamos lá para a segunda tela. Defina quais são as prioridades. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que colocar por ordem crescente. O que é que a gente está pagando mais juros? Qual o nosso maior valor a ser pago? Qual a minha maior dívida e qual o maior juros? Não é para pegar os carros e fazer um sorteio, não. Que o pessoal diz isso. Dê preferência àquilo que você precisa mais. Energia, água, tal, porque são necessidades básicas, como o Samia falou no início, né? Que a gente aumenta tudo, menos o nosso salário. Então, dê prioridade
as necessidades básicas. Entendi. Vamos para a próxima. Liste seus gastos e suas receitas. Isso é um negócio danado. Pois quem não tem esse hábito. Eu comecei a ter esse hábito depois de um tempo. Você se assusta, aí a gente pô, começa desiste, a perceber que a gente precisa ter uma noção disso, porque é muito complicado se você não souber. Porque quando a gente começa a ver nossas receitas, são bem menores do que a gente os imagina. nossos gastos. É. Aí a gente começa a ficar preocupado. Mas coloque na lista, de um lado, os gastos, do outro, as receitas, porque você vai ter uma noção de quanto você vai poder pagar a cada mês ou quanto você vai poder usufruir com passeios, viagens, alimentação fora. Então isso é muito importante que a gente saiba controlar. Vamos para a próxima. Renegociar as dívidas. Renegocie as dívidas. Já falei da opção, Portabilidade de portabilidade, bancária, né? é uma delas. Mas, olha, esses 3 primeiros pontos aí, se você colocar tudo num papelzinho, chegar no banco da sua preferência, falar, olha, minha situação é essa com vocês, eu estou com esse débito, tal, eu tenho certeza que o gerente vai procurar, né, renegociar a sua dívida com a taxa de juros menor. Porque você está mostrando a situação que se encontra. Estou com endividamento nisso, e minha situação é essa. Eu só posso pagar X. Agora, tome cuidado quando for refinanciar suas dívidas, porque lá na frente você tem que cumprir com o acordado. O banco tem interesse de receber o dinheiro também, com certeza. É tem pergunta, né? Chegando aqui, ó. O empréstimo é a melhor opção para se livrar das dívidas? O Luciano de Natal. Depende muito da questão da dívida. Tem gente que tem uma dívida apenas, tem gente que tem muito mais. Então, se aquela dívida, por exemplo, se você está com uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial que a gente está vendo aí, que é quase 300% ao ano, e você quer tomar um empréstimo pessoal, que é uma taxa bem menor, 60% ao ano, então é melhor trocar um valor alto em taxa de juros por uma menor. Nesse caso é vantajoso, mas tem que observar caso a caso. Olha, tem Essa é a Jéssica de Bahia. Aqui. Boa tarde, gostaria de tirar uma grande dúvida. A empresa a qual trabalhava pediu para que eu abrisse uma conta salário em um determinado banco. Abri a conta e meu salário era depositado. Agora, depois de 2 anos, fui retirar meu salário e não saiu nada. Então, fui até o banco e eles me informaram que eu estava devendo ao banco, pois tinha retirado o crédito especial. Porque era retirado R$50 do meu salário e depositado em uma poupança, a qual não pedi. Então, perdi meu salário. E aí fiz um acordo de R$112 e nunca vi a cor do dinheiro que eles alegam ter sido depositado em uma poupança. Como devo agir? Que complicado isso, né? Essa situação dela é bem peculiar mesmo. Eu não tenho conhecimento a fundo para falar, mas isso é um erro clássico de muita gente. Muita gente encerra, esquece de porque encerrar a conta. não está mais utilizando aquele banco, esquece de encerrar a conta, ou em momentos anteriores ela utilizou o cheque especial, os juros vão vir depois. Então vai entrar na conta dela o débito depois. Quando ela for encerrar a conta, vai estar lá o débito que ela fez anteriormente. Então é sempre bom. Não está utilizando mais conta de banco, vai lá e fecha. Agora, Sâmia, um alerta. Conta salário não tem taxa. Conta salário, se você abrir uma conta salário, você não tem taxa nenhuma do banco. Uma vez por mês, pega um extrato e vai olhando a movimentação da sua conta, porque, por exemplo, se você tivesse feito esse hábito de todo mês pegar o extrato e ver, você ia ver que R$50 estava saindo da sua conta sem você perceber. Aí você ia lá no banco e perguntava, o que acontece com esses R$50? Aí já dava R$50 faz diferença. Faz diferença. 50 já faz diferença. No final de um ano, então, Ave Maria. Vamos lá, tem mais 2 pontos aí, não é isso? Controle as despesas para não se endividar de novo. Aí que o bicho pega. A gente tem que ter a ideia de que quando você vai controlar suas despesas, não é apenas dizer, vou deixar de sair, vou deixar de comer fora. Não, é cortar o que realmente está fazendo errado. Se você está consumindo mais energia, digamos, se você consumir menos, você vai ter uma receita maior, porque seu gasto diminui, você vai ter uma receita maior. Então, você tem que controlar suas dívidas onde está apertando mais, e não em todos os setores, né? O nosso tempo já está estourado, mas eu queria que você falasse rapidão aí sobre essa história de fazer a reserva, como é que a gente pode fazer para ter essa reservinha aí. Porque geralmente a gente tem um valor X que recebe por mês, quem tem um valor fixo. Se você pegar 10% todo mês desse valor, ou até menos, dependendo da situação, mas 10% a 20% é ideal. Você reservar um pouco daquele, se não conseguir todo mês, um mês, outro sim, outro não, vá deixando lá, porque no momento de urgência que você estiver desempregado ou uma conta inesperada que vem, você tem como suprir aquela necessidade. O seu site é o
Economy com K. Com K e com Economy Y no com final. Y.com.br. É Lá isso? eu dou várias dicas de como organizar finanças, falo de economia, de negócio, então quem tiver interesse em conhecer mais é só clicar lá e acessar. Tá, Ayrton, obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Ó, vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta.